Hoje chegamos no livro de Hebreus e este livro ele é curioso porque não se sabe quem foi o autor. E por conta disso, às vezes as pessoas se perdem na discussão, né? Será que foi Paulo, Apolo, quem foi? Mas o fato é que a pessoa que escreveu, ele era muito próximo dos apóstolos, com certeza ele teve o apoio e, obviamente, a revelação por parte do nosso Senhor, inspirado pelo Espírito Santo. Essa carta foi escrita ali por volta de 63 a 65 depois de Cristo, e o público-alvo eram judeus, muito conhecedores da lei, conhecedores da história de Israel que sai do Egito e atravessa o deserto, muito conhecedor do tabernáculo, porque todas essas coisas ele vai abordar neste livro, o autor vai abordar, e quem leu, os primeiros leitores dessa carta, eles, ao ler, estava vivo na mente deles Abraão, Moisés, a lei, o tabernáculo, os sacrifícios, o sacerdote, tudo estava muito claro. A terra prometida, né, que eles estavam caminhando para Canaã. Então essas coisas estavam muito vivas. E por isso também o nome Hebreus, né, que vem aí os judeus conhecedores e foi a revelação dada a estas pessoas. Só que o que acontecia naquela época, que estava acontecendo muito, né, por conta da perseguição, irmãos estavam desanimando de seguir ao Senhor. A perseguição era severa, né? Existia coisas terríveis acontecendo, mortes e tudo mais. Então, os cristãos eles estavam desanimando, eles estavam ali, às vezes, um pouco abalados. E outra coisa também que acontecia era que existiam judaizantes, que eram judeus, que queriam forçar gentios a prática da lei, daquelas ordenanças que eram anteriores a Jesus. Elas serviram para apontar Jesus, elas serviram para mostrar para o povo quem é Deus, mas quando Jesus chega, essas coisas são passadas, então não é mais necessário a circuncisão, não é mais necessário a seguir a lei cerimonial. Então também esse livro foi escrito para mostrar para os gentios que Jesus é superior. E estes são os dois objetivos desse livro. Primeiro, mostrar que Jesus é superior à lei, aos anjos, ao tabernáculo, aos sacerdotes. Jesus é superior e o sacrifício dele foi suficiente. E o segundo objetivo é animar os leitores para eles permanecerem firmes, apesar da perseguição. Porque toda seção desse livro, depois que o autor mostra que Jesus é superior ali a alguma coisa, ele vai fazer uma advertência. Então nós teremos algumas advertências dizendo, olha, cuidado, é muito pior parar de seguir a Jesus. Cuidado, porque há prejuízos reais e verdadeiros, e aqui não é prejuízo na área financeira, mas para a vida, para a eternidade. Há um prejuízo muito grande se você negar a Jesus e der as costas para ele. Então, cuidado com isso aí. Então, a dinâmica é essa. O autor vai mostrar em que Jesus é superior, como Jesus é superior. Depois ele vai trazer a advertência. Ó, Jesus sendo superior, fique atento, cuidado, para você não virar as costas para Jesus. Então, o capítulo 1, do versículo 1 a 3, é uma introdução, onde o autor vai mostrar já sobre Jesus. E aí ele vai dizer que Jesus é superior a todas as formas que Deus utilizou para se revelar e para falar ao homem. Deus usou a natureza, Deus usou a lei, Deus usou profetas, Deus usou sacerdotes, mas todos esses meios que Deus usou para revelar Jesus, para se revelar, todos os meios que Deus usou para se revelar, agora são muito pequenos diante da revelação que é o próprio Cristo. Cristo, aí ele vai também dizer, é a imagem da natureza real de Deus. Quem vê Jesus vê Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Então já coloca, né,
essa patamar muito alto aí pra gente começar a ler esta carta. Depois os capítulos 1 e 2 vai falar que Jesus é superior aos anjos. Por quê? Porque a lei foi dada por intermédio dos anjos. E aí, eles estão. O autor está dizendo: olha, Jesus é superior aos anjos. Enquanto os anjos levaram a palavra, foram esses mensageiros que entregaram a palavra, Jesus é a palavra encarnada. Aí vem a advertência. Então, cuidado para que você quiser negar ou abandonar Jesus. Porque ele é a própria palavra encarnada que se fez homem e é superior a todos os outros meios de revelação para que nós conheçamos a Deus. Quem vê Jesus, vê Deus. Aí o capítulo 3 a 4, Jesus é superior a Moisés. Porque Moisés, ele trouxe a lei. Moisés conduziu o povo do Egito para a terra prometida. E agora ele mostra que Jesus é superior à lei. Porque Jesus, ele é a palavra encarnada. E Jesus agora nos conduz não para uma terra física prometida, mas Jesus é aquele que nos leva para Deus, porque Jesus é o caminho que nos leva até Deus. E aí vem uma outra advertência. Cuidado, porque assim como pessoas foram disciplinadas no deserto por se rebelar contra Moisés, fique atento, porque se você se rebelar contra Jesus, coisas muito piores acontecerão com você por causa da sua rebelião, porque Jesus, ele é superior e Jesus está nos conduzindo para as celestiais e eternas. Aí do capítulo 5 ao capítulo 7, vai falar que Jesus é superior aos sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote, ele era a pessoa que era representante do povo diante de Deus. Então o sacerdote levava os sacrifícios diante de Deus, levava as petições diante de Deus, o sacerdote sacrificava em nome das pessoas. Só que Jesus é superior, porque Jesus é o sacrifício perfeito, ele é o sacerdote perfeito. Porque os sacerdotes eram pecadores, os sacerdotes morriam, os sacerdotes eram limitados. Mas Jesus não é limitado. Jesus não morre. O seu sacerdócio é eterno. Jesus é o sacerdote perfeito, que não tem pecado e que nos leva eficazmente para Deus. Porque ele é o sacerdote, mas ele é o sacrifício. Então ele nos purifica, ele nos capacita nele e nos leva até Deus. E Jesus é superior. E aí vem a advertência. Se Jesus é superior ao sacerdote, sendo ele o sacerdote perfeito que nos apresenta diante de Deus, cuidado se você virar as costas para esse sacerdote, porque o sacrifício desse sacerdote é perfeito. Então, se você virar as costas para ele, nada pode ser feito para te ajudar, para te salvar. Não tem o que ser feito, porque ele é perfeito e superior a tudo. E aí, o capítulo 8 ao capítulo 10 vai dizer que Jesus é superior aos sacrifícios, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Então ele vai dizer, olha, todos os bois do mundo, todas as ovelhas do mundo não seriam suficientes para que diante desse Deus existisse uma completude para solucionar o problema do pecado. Mas Jesus, ele é o sacrifício definitivo e suficiente que nos limpa, que nos liberta de todo pecado. E aí vem a advertência, cuidado. Porque se você virar as costas para o sacrifício que é definitivo e suficiente, vai restar o que para você? Então fique atento, não abandone, não deixe de seguir ao Senhor, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar do sofrimento. E aí o capítulo 11 ao capítulo 13 vai finalizar a carta mostrando, olha, pessoas sofreram também. Os heróis da fé. Essas pessoas dessa galeria da fé sofreram. Essas pessoas da galeria da fé exercitaram a sua fé na promessa. Elas não experimentaram ver Jesus encarnado. Elas não viram algumas coisas que Deus falou. Elas não viram se cumprindo. Mas elas foram justificadas pela fé, crendo que a promessa de Deus em Cristo Jesus seria cumprido. E se essas pessoas passaram o que elas passaram e alcançaram pela fé, eu e você podemos também. E devemos
ter eles como exemplo. E o capítulo 12 vai falar, olha, agora você, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, prossigamos olhando para Cristo. Porque Cristo, porque Cristo, vendo a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Eu e você precisamos suportar a nossa cruz, vendo a alegria que nos está proposta, porque o justo viverá pela fé. Gente, um livro incrível, tentei fazer aqui um resumo rápido, mas para te animar, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, porque vale a pena demais. Tenha todas essas informações em mente e mergulhe na preciosidade da palavra de Deus, porque nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, assim como nós precisamos comer, beber, respirar todos os dias. Sem essas coisas a gente morre, sem a palavra de Deus a gente está morto. Então, gente, acordemos, leiamos a Bíblia. Se você ficou até aqui, muito obrigada por você me acompanhar, Deus te abençoe. Já se inscreve neste canal, deixa like, comenta, me ajuda aí nessa caminhada aqui no YouTube. E eu espero ser bênção na sua vida e até a próxima.